Olá, estamos no ar para conversar com Maria Lúcia Fattorelli. Ela é coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Tem um trabalho muito interessante aí no Brasil inteiro, viaja o Brasil inteiro. Eu costumo brincar com ela, dizendo que as pernas dela são asas de avião, porque é difícil trazer essa mulher aqui, foi muito difícil. E eu tenho que te agradecer muito você ter tirado um tempo para estar conversando conosco da TV comunitária, tanto no Canal 12 em Brasília, né, na NET, quanto na Oi TV Canal 28, quanto na Sky Canal 28 também. E agora com essa possibilidade de estarmos comunicando com o Brasil inteiro. Seja bem-vinda ao Brasília Notícias. E quem é você? Dá um brief para o Brasil inteiro aí sobre você. Ok, antes disso, Paulo Miranda, parabéns pelo programa, pelo alcance que a TV comunitária está atingindo, né, em todo o Brasil. E é um prazer enorme estar aqui, viu? Eu lamento não ter conseguido vir antes, por conta de uma agenda realmente muito atarefada e por todo o Brasil, porque estamos ao mesmo tempo com essa PEC 6 da reforma da Previdência, muita demanda por palestras, esse projeto de lei da chamada securitização de créditos públicos, que é um escândalo, a gente vai falar mais sobre isso no programa, e também da própria auditoria da dívida. Nós temos denunciado vários mecanismos que geram dívida pública, principalmente o da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que hoje corresponde a 1,5 trilhão praticamente da nossa dívida. Gastamos 1 trilhão nos últimos 10 anos somente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Então são vários temas aí em torno da chamada dívida pública, né? E você pediu para me apresentar, eu sou Maria Lúcia Fattorelli, coordeno esse movimento da Auditoria Cidadã da Dívida. Vocês podem acessar a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Temos também um canal no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Auditoria Cidadã da Dívida no Facebook, onde diariamente colocamos vários posts em linguagem mais popular, porque todos vocês que estão nos assistindo estão pagando essa dívida. Todos, ricos, pobres, todos estão pagando. Quem acabou de nascer já nasceu devendo. Né? Exatamente. E essa dívida, no fim das contas, ela funciona às avessas, não é? É o que a gente chama de sistema da dívida, uma expressão que eu criei depois de investigar a dívida aqui no Brasil, em âmbito federal, dos estados, municípios, e fora do Brasil, em países da América Latina, em especial o Equador, onde houve uma auditoria, e países europeus, principalmente na Grécia, onde também houve uma auditoria oficial. Depois de olhar o funcionamento dessa chamada dívida pública, nós percebemos que a dívida está sendo usada como o mecanismo que alimenta o sistema financeiro. Então, aqui no Brasil, a dívida é a desculpa para os cortes de gastos, não é? E com aquela emenda do teto, a PEC, a Emenda Constitucional 95, era conhecida como PEC do teto, ela colocou o ajuste fiscal, o corte de gastos, no nível da Constituição. O ajuste fiscal ganhou status constitucional com essa emenda. E essa emenda deixou fora os gastos financeiros com a dívida pública e os gastos financeiros com esse esquema da securitização de créditos. Quer dizer, congela por 20 anos os recursos para serem investidos na saúde, educação, né? E pode pagar a dívida que, numa linguagem simples como você sempre utiliza, é uma bola de neve. Quanto mais se paga, mais se deve, porque essa dívida nunca acaba, né? Não, não acaba. E o mais grave, Paulo, é que ela não tem contrapartida. Porque às vezes as pessoas costumam dizer, o Brasil, a dívida do Brasil não chega ainda a 100% do PIB, está quase lá,
mas não chega ainda. A do Japão é mais de 200% do PIB. Qual que é a diferença? O Japão contrata dívida para fazer investimentos. Então, se você olhar lá, aquele país isolado lá no meio do oceano, com um clima horroroso, lá eles têm todos os problemas climáticos, não tem praticamente terra agricultável, não tem quase riqueza nenhuma. E olha o desenvolvimento. Por quê? Eles se endividam para fazer investimentos e pagam juros negativos. O Brasil faz dívida para alimentar o mercado financeiro, para alimentar a especulação. Até o TCU, o Tribunal de Contas da União, há poucas semanas atrás, numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, declarou que essa dívida pública não serviu para investimentos aqui no Brasil. Então, é um escândalo. Muito pelo contrário, né? Tem muita coisa na dívida, porque que ela nunca foi investigada e porque que você defende essa auditoria, que é, a palavra auditoria significa investigação. Isso. Né? Para você que é o povão aí que está nas TVs nos assistindo, saber que investigar essa dívida, por exemplo, não foi alguém que pegou dinheiro do governo e jogou a dívida de volta para o governo, quer dizer, foi alimentando essa dívida, né, essa bola de neve. São vários mecanismos. O Banco Central é o maior responsável por esses mecanismos que alimentam o mercado financeiro, criam a dívida. O estoque da dívida aumenta, mas o dinheiro não chega para investimento. Por quê? Porque o dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro, né? Historicamente, o Brasil paga os juros mais elevados do planeta. Então, é um grande negócio. Essa dívida é um grande negócio para o sistema financeiro, né? E ela está, assim, no cerne da geração dessa crise que nós estamos vivendo. Porque esses mecanismos que geraram dívida, eles enxugaram um volume enorme de moeda que deveria estar nos bancos, 1,5 trilhão, deveria estar no caixa dos bancos. Gerando emprego e renda, né? Exatamente, gerando investimentos, possibilitando que as empresas pudessem acessar esse crédito a juro baixo, as pessoas também. E, enfim, o que o Banco Central faz? Aceita esse dinheiro, que deveria ser emprestado a todas as pessoas, empresas e pessoas, aceita esse dinheiro e entrega títulos da dívida pública para os bancos. E já que os bancos estão de posse desses títulos, eles recebem juros diariamente. Essa operação sozinha, ela gerou escassez de moeda na economia, porque aquele dinheiro que deveria ser emprestado ficou esterilizado no Banco Central. Ela gerou aumento das taxas de juros de mercado, porque imagina se esse dinheiro que o Banco Central aceita, esse depósito voluntário, imagina se esse dinheiro ficasse lá no caixa dos bancos. Os bancos não iam querer ficar com esse dinheiro parado na gaveta. Esse tema, tudo isso que a gente está conversando aqui nessa entrevista, vocês não verão na grande mídia. Por isso, gratidão enorme aqui à TV Comunitária por esse espaço. E lembrando que você, né, Maria Lúcia, é auditora fiscal, né, da Receita Federal do Brasil, está aposentada, mas é a pessoa que mais consegue falar de números e de forma bem popular para que todos entendam, né? Essa é a grande vantagem sua, saber falar para o povo, para o estudante, para quem é economista também, né? Para quem é parlamentar, ninguém discute contigo. A gente procura desmascarar, não é? Esse imbróglio complicado do economês, dos mecanismos, porque exatamente pelo fato de serem mecanismos fraudulentos, mecanismos que roubam o recurso do orçamento, que impedem o nosso desenvolvimento socioeconômico, isso é colocado de uma forma para que ninguém entenda. Porque na hora que as pessoas de fato entenderem que era para estarmos em outro país, era para estarmos num país onde todas as pessoas têm direito à vida digna, onde as escolas deveriam ser deslumbrantes,
Os centros de saúde deveriam ser deslumbrantes, porque o nosso país é riquíssimo. Então, por que a gente está nesse cenário de escassez? Por que estamos nessa crise? Desemprego, as empresas fechando, os direitos sendo suprimidos. Agora, hoje, está lá no Valor Econômico, todas as estatais sendo rifadas, não é? Então, pessoal, tem que acordar e tem que entender que o sistema da dívida e esses mecanismos é que roubam a nossa possibilidade de estar vivendo no país de abundância que é o Brasil. E os nossos governos, né? Como você pode dar um recado para 2020, em outubro tem eleição, ano que vem, e começar pelos prefeitos e vereadores. Como colocar essa discussão lá nesse voto na urna, né? Exigir que esses prefeitos e esses vereadores passem a se comprometer com uma outra economia, sem ser essa economia que só os bancos e quem faz investimento em bolsa de valores, né, uma elite brasileira muito pequena, é que se beneficia. Olha, foi ótimo você ter mencionado os estados e municípios, porque nesse momento o mecanismo mais perverso que está entrando aqui no Brasil é o mesmo mecanismo que operou na Europa, que foi responsável pela quebra da Grécia. E não só a Grécia, 17 países europeus deram garantias para esse negócio e vários países europeus, até a França, que é o berço dos direitos sociais, a gente vê lá os cortes, etc. Então, esse mecanismo está entrando aqui no Brasil, Paulo, em vários estados, em vários municípios. O projeto de lei que está para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados é o PLP número 459, ele é de 2017, finalzinho de 2017, e ele é um projeto que, se vocês pegarem o texto do projeto, vocês vão ler lá e não dá para entender nada, justamente para esconder que esse projeto desvia o dinheiro dos impostos que pagamos. Olha só, olha, nos meus quase 40 anos de auditora, eu nunca vi nada mais escandaloso do que isso. Legaliza a fraude, né? Esse aí legaliza a fraude, porque o que o mercado fez? Primeiro, antes de ter lei autorizando, entrou com esse esquema em alguns estados e municípios. Por exemplo, esse esquema já funciona em Belo Horizonte com uma empresa estatal que chama PBH Ativos SA. Já funciona no estado de São Paulo com uma empresa que se chama CPSEC SA e em alguns outros lugares. Então, o que o mercado fez? Primeiro, ele implantou o esquema, porque aí ele passa a ter várias pessoas de distintos partidos que ficaram envolvidas aí com essas empresas para defender a aprovação desse projeto, tá? Para legalizar esse esquema e livrá-los da cadeia. E é um escândalo, minha gente, um escândalo. Esse projeto, ele desobedece à Constituição Federal, porque a nossa Constituição diz que todos os recursos têm que chegar no orçamento único. Então, a União tem um orçamento único. Cada estado tem o seu orçamento único. Os municípios também. Então, receitas dos impostos que pagamos, receitas patrimoniais, que são as receitas advindas das privatizações, por exemplo, receitas financeiras que vêm de novos empréstimos contraídos, todas as receitas, obrigatoriamente, têm que fazer parte do orçamento. E o gasto desse dinheiro do orçamento só pode ser feito com base na LOA. O que é LOA? Lei Orçamentária. Então, cada ente tem a sua lei orçamentária votada no respectivo parlamento, né?
E esse projeto, ele destrói tudo isso, porque todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, vão continuar pagando os impostos aos bancos. Os bancos, hoje, têm obrigação de levar esse recurso no dia seguinte para a conta do Tesouro correspondente, ou Tesouro Federal, ou dos estados ou municípios. Esse projeto cria um ralo no meio do caminho. Desvia ali o dinheiro. E desvia o dinheiro. Então, nós vamos continuar pagando aos bancos e os bancos vão enviar para essa conta vinculada que está sendo criada no meio do caminho. É um ralo, que é um conjunto de contas vinculadas. Desse ralo, só um pedaço do tributo que pagamos vai chegar ao orçamento público. Uma parte já vai ser desviada nesse meio do caminho aí durante o percurso dos recursos pela rede bancária e nem chegarão a alcançar os cofres públicos. Então, Paulo, eu te falo, hoje o orçamento público já não está sendo suficiente para garantir as obrigações, os direitos sociais, etc. Imagine o que vai acontecer com esse desvio brutal de recursos que esse PLP 459 quer fazer. E o pior de tudo é que esse esquema fraudulento, esse projeto de lei, já foi aprovado no Senado, né? Então, quer dizer, agora... Mas vocês, a Auditoria da Dívida, já começou a reagir com uma ação, que eu não lembro agora o nome correto. Uma interpelação. Uma interpelação judicial aos deputados, para que evitem votar esse projeto, né? Porque depois vocês podem, a Auditoria Cidadã da Dívida, ou qualquer um de nós pode processar. Exatamente. Esse parlamentar que votar a favor de um projeto fraudulento como esse. Exatamente. Eles foram cientificados, eles sabem dos danos, dos riscos que estão envolvidos nesse projeto, não é? Eles não podem alegar, por exemplo, que o projeto é confuso, eles não entenderam muito bem do que se tratava, porque eles foram, todos os líderes de todos os partidos foram devidamente interpelados extrajudicialmente. Então, eles conhecem, eles têm obrigação de conhecer, não é? O que está por trás desse projeto, que ao mesmo tempo gera dívida ilegal, tá? Usa uma nova empresa estatal para criar essa nova dívida. Olha que infame. No jornal Valor Econômico de hoje, o Guedes falou que quer privatizar tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse projeto cria novas estatais. Estamos perdendo Petrobras, Eletrobras. Mas a estatal que interessa ao mercado financeiro, né? Pois é. Se criar hospital, escola, creche, que a gente mais precisa, aí seria bom para nós, né? Exato. Então, é uma infâmia. Ao mesmo tempo que estamos perdendo tudo isso, as universidades públicas inviabilizadas, hospitais públicos inviabilizados, as estatais gigantes sendo entregues, novas estatais estão sendo criadas em cada estado, em cada município, para operar esse esquema fraudulento. É um escândalo. Maria Lúcia, vamos passar então agora o VT, né, de 4 minutos, onde você explica esse PLP 459 de 2017, que já foi aprovado no Senado Federal, e é um projeto de lei, né, que é danoso ao povo brasileiro, mas nesse vídeo você desmascara essa fraude, né, chamada securitização de créditos, securitização da dívida, como é feita essa manobra, né, e nós vamos estar passando esse VT para todo mundo ver também. Novas estatais operam esquema fraudulento. Vamos falar de um esquema fraudulento que desvia para bancos privilegiados recursos pagos por contribuintes, prejudicando as finanças públicas. Além desse desvio ilegal, o esquema ainda gera obrigação equivalente à dívida pública, que todos nós é que vamos ter que pagar. Assim, recursos que deveriam chegar aos cofres públicos e financiar investimentos em saúde, educação, segurança, entre outros,
são desviados para o setor financeiro e ainda ficaremos com mais dívida pública. Esse esquema está entrando no Brasil como uma praga, por meio da criação de novas empresas estatais para operá-lo. É ainda mais grave do que o esquema que provocou a crise de 2007 nos Estados Unidos da América do Norte e a crise de 2010 na Europa. Esse esquema é apresentado por uma falsa propaganda, como se fosse uma solução para negociar créditos de difícil cobrança, a chamada dívida ativa. Mentira! Créditos complicados de receber, podres, não entram nesse negócio. O ente federado, União, Estados ou municípios, organiza um pacote de créditos recebíveis. Somente créditos bons, líquidos e certos, parcelados, com confissão irretratável, irão fazer parte desse pacote. Quando esses parcelamentos são pagos pelos contribuintes à rede bancária, esta é obrigada a repassar os recursos arrecadados à conta do ente federado correspondente. Mas não é isso que acontece. O esquema fraudulento cria uma tal de conta vinculada no meio do caminho, para a qual o fluxo de recursos arrecadados está sendo desviado. Nessa conta, parte dos recursos são sequestrados e nem chegarão ao orçamento público. Somente parte do valor principal atualizado é transferido dessa conta vinculada para o caixa do Tesouro do ente federado. A estatal criada para operar esse esquema ficará com os valores das multas e juros pagos pelos contribuintes e reterá ainda, todo mês, uma quantia enorme de 1% sobre todo aquele pacote de créditos. Isso todo mês. Esse sequestro de recursos que nem chegarão ao orçamento público está sendo feito ainda na rede bancária, por fora dos controles oficiais. Isso é ilegal. Ofende a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, a Lei de Responsabilidade Fiscal, leis orçamentárias, um verdadeiro escândalo. E o que essa empresa faz com esse dinheiro desviado para ela? Transfere diretamente para bancos privilegiados, que recebem os juros estratosféricos pagos sobre papéis financeiros que ela emite. Vamos mostrar como isso acontece. Aqui está a empresa estatal criada para operar esse esquema financeiro em Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A. Essa empresa emitiu 230 milhões em derivativos financeiros, pagando juros de até 23% ao ano, tudo com garantia do município, o que também é ilegal. Esses papéis foram vendidos de forma escondida, sem anúncio da sua venda. Ninguém ficou sabendo. O próprio Banco BTG Pactual, cujo ex-presidente já esteve preso na cadeia, comprou a totalidade desses papéis, apesar de ter sido ele mesmo o coordenador líder da operação. Claro, não existe aplicação mais vantajosa do que essa no planeta. Dos 230 milhões aplicados pelo BTG nesse negócio, 30 milhões ficaram para a PBH Ativos S.A. cobrir elevadas despesas com a emissão dos derivativos, pareceres, contratos, remunerar regiamente seus administradores, entre outros gastos. 200 milhões foram transferidos para o município de Belo Horizonte. Aqui, mais uma ilegalidade flagrante. Uma operação de crédito disfarçada, proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A empresa PBH Ativos S.A. foi mera fachada para a obtenção desses recursos pelo município junto ao mercado financeiro. E qual é o custo disso? O município assume uma obrigação financeira onerosíssima, equiparada a uma dívida pública de 880 milhões, mais atualização monetária pelo IPCA, e ainda paga, por fora, 1% sobre esses 800 milhões, todo mês, além da perda dos valores arrecadados de multas e juros pagos pelos contribuintes. É inacreditável. Que tal você receber 200 e se comprometer com 880, mais atualização, mais 1% todo mês, mais uma parcela relevante de seus ganhos? É um verdadeiro rombo.
Esse ônus mensal de 1% sobre a totalidade do pacote de créditos e o sequestro dos valores das multas e juros é completamente absurdo e desnecessário, pois estamos falando aqui de créditos líquidos e certos que já seriam arrecadados diretamente aos cofres públicos. O ex-presidente da PBH Ativos S.A. prestou depoimento à CPI que acontece na Câmara Municipal de Belo Horizonte e declarou que os juros devidos sobre os derivativos emitidos pela PBH Ativos S.A. estão sendo pagos com os valores daquelas multas e juros desviados. A PBH Ativos sobrevivia ainda, vereador, de uma parte desses juros e multas. Era tão grande os juros e multas, e eu concordo da forma como foi feito aqui, era tão penosa esses juros e multas no município, que dava para pagar todos os juros da operação e ainda sobrava para a sobrevivência da PBH Ativos. O sequestro de arrecadação tributária, que nem chega ao orçamento público, e o pagamento oneroso mensal também por fora do orçamento, é ato criminoso, escondido por trás desse esquema fraudulento que lesa os cofres públicos, ao mesmo tempo em que transfere essa bolada para bancos privilegiados e ainda cria dívida pública. Quem vai pagar essa conta? Toda a sociedade, por meio dos cortes de direitos nas contrarreformas, como a da Previdência, a trabalhista, privatizações e demais cortes na saúde, educação, em todos os investimentos que poderiam gerar emprego e renda. Tudo isso ilegal. Não existe lei nacional que autorize a cessão do fluxo de créditos, muito menos legislação que admita abrir mão de parte da arrecadação tributária ou efetuar pagamentos por fora do orçamento. Você acabou de assistir, né, o videozinho aí muito rápido, com muito gráfico, muita tabela, com muito número e com uma exposição didaticamente muito popular dessa fraude toda que a Maria Lúcia Fatorelli consegue explicar. Né, Maria Lúcia? Só você mesma para dominar esses números e soltar assim de forma tão didática. Isso, e só teremos sucesso se todos vocês que assistiram a esse vídeo compartilharem, conversarem com as pessoas. Se não entenderam, podem acessar outros materiais sobre esse esquema fraudulento na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Acompanhem e façam a sua parte. Cobrem dos políticos de todos os níveis, do âmbito federal, deputados, senadores, etc., do âmbito estadual, governadores, deputados estaduais e municipal, prefeitos, vereadores e etc. Nós estamos no momento de praticar cidadania. Contamos com vocês. Um abraço. E cada vez mais, né? A cidadania passa por aí e momento de voto em 2020, em outubro, você tem que pensar bastante, porque se falta creche, escola pública, emprego, saúde, capacitação, formação, geração de emprego e renda, os espaços culturais sucateados, tudo isso tem a ver com essa maldita dívida brasileira, que é uma bola de neve que só cresce. E na página da Auditoria Cidadã da Dívida, você tem lá todos os vídeos aí com a Maria Lúcia Fatorelli, a quem agradecemos muito por ter vindo aqui ao nosso programa. E a gente tem que dedicar espaço às verdadeiras lideranças brasileiras que querem um país melhor como nós merecemos. Então, muito obrigado pela sua audiência nesse programa Brasília Notícias.